Podcasts ao vivo. O Procrastinador. Olá, pessoa procrastinadora! E aí, seus procrastinões? Meus queridos, Pachequinho aqui mais uma vez para mais um episódio deste podcast. Aparentemente o episódio de número 60. Quem diria que um projeto que foi procrastinado algumas vezes e que também tirou o Pachequinho da procrastinação estaria chegando ao número 60. Eu acredito que seja o episódio 60. Se eu estiver errado, me corrijam, mas eu acho que é o episódio número 60 mesmo. E hoje aqui com uma pessoa fora de série. Eu tô assim, emocionado, meu coração tá palpitando por conversar com pessoas tão incríveis, com feras aqui neste podcast. E agora eu vou pedir pra minha convidada de hoje falar o nome dela pra gente e o que é que ela costuma dizer pras pessoas pra explicar pra elas quem ela é. Bom, boa noite, meu nome é Mariana Rata. Primeiro agradecer aí o convite do Pacheco para estar participando aí do podcast. Eu achei bem interessante a proposta, né? Eu ouvia, no pouco tempo que eu tive, eu consegui ouvir alguns episódios, até porque hoje eu sou bem fã de podcast. E estou aqui para bater um papo com ele, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Fui atleta profissional aí por muitos anos, né? Participei de 3 Olimpíadas defendendo o Brasil no triatlon. Né? O triatlon, para quem ainda não conhece, é natação, bike, corrida. E eu participei de Sydney, Atenas e Pequim. E hoje, eu depois de aposentar como atleta profissional, eu trabalho na área do treinamento, né? Não poderia ser diferente eu estar aí dando treino para as pessoas que também querem se aventurar na corrida, no triatlon e na natação. E fala aqui pra gente, Mariana, como foi que o esporte surgiu na sua vida? Bom, eu falo para todo mundo que eu fui cuspida na água, né? Porque o meu pai foi nadador a vida inteira, vive nada até hoje. Ele foi campeão mundial de natação já velho. E desde que eu me conheço por pessoa, eu sempre estava na piscina, né? Todos os meus irmãos, inclusive, também passaram por esse capítulo da vida, mas eu sempre tive esporte na veia, assim, eu sempre gostei bastante. Sempre fui muito competitiva em relação ao esporte. E eu comecei nadando, né? Eu era nadadora, eu entrei na escolinha de natação da ABB em 1900 e algumas bolinhas. E com um mês de natação, eu fui convidada a participar da equipe principal de nadadores lá do clube, né? E comecei a competir já bem novinha na natação, né? Eu fui campeã brasileira no 100 metros peito eu tinha 10 anos, eu acho. Mas eu era estilista, nadava peito e medley. Mas sempre me vi estudando e treinando, até que eu conheci o triatlon. E aí se apaixonou? Aí não tenho o que falar, né? Porque eu nadei muito tempo e eram treinos assim, diários, né? E o triatlon era uma novidade na época em Brasília. Inclusive, Brasília sempre foi um celeiro de muitos bons atletas, né? A gente tem o Manzão, Leandro Macedo, a Glé Menezes. E nessa época que eu conheci o triatlon, ele estava bombando, né? Ele estava começando a aparecer assim, de uma forma muito forte. E eu tinha um professor de educação física na escola, né? O Bruno Dornelas, que apresentou a modalidade pra gente, né? Eu falo pra gente porque era um grupo de meninas. E, pô, é bem diferente de você só nadar, né? Você nadar, pedalar e correr é uma aventura bem mais legal. E aí a gente fez uma provinha de triatlo infantil em Brasília, que existia um campeonato infantil, e eu ganhei a prova. Então não teve dúvida de que eu queria realmente partir para o triatlo, né? Houve um período de transição entre sair da natação competitiva para o triatlo, mas eu já estava assim, na minha cabeça eu queria ser triatleta. E na sua experiência, tanto como atleta e hoje como treinadora, é porque você falou sobre a sua experiência de já ter praticamente nascido na piscina. Eu fiz essa pergunta para os últimos convidados que passaram aqui também. Você acredita que o exemplo é a melhor forma de aprendizado? Com certeza. O exemplo arrasta, né?
Eu sempre tive em casa, e assim, não é só em casa, né? Meus tios também são nadadores, alguns nadam até hoje. Eu sempre tive isso como rotina, né? Eu sempre via isso, a questão de você ter essa disciplina para acordar cedo, para ir treinar. Meu pai, 2 vezes na semana, depois que eu passei pro triatlo, ele me acordava pra gente correr. E ele tinha muitas medalhas, até hoje tem, né? Guarda muitas medalhas em casa. Então a gente sempre via aquilo como um negócio assim, nossa, fascinante, eu também quero isso para mim, né? Então, assim, eu sempre tive na cabeça que eu seguiria pelo esporte. Eu nunca me vi num blazerzinho, numa calça mais comportada dentro de escritório trabalhando. Muito pelo contrário, eu sempre me vi do jeito que eu sou hoje. Eu todo dia de viseira, boné, tênis, andando para cima e para baixo, com o cronômetro na mão. Então, com certeza, esse foi um exemplo que eu tirei de casa, né? E o apoio, lógico, né? Tive muito apoio dos meus pais. Você acha que o atleta ele tem essa responsabilidade intrínseca de ser um bom exemplo? E vou aumentar a pergunta. Você acha que faltam bons exemplos no Brasil? Ou que os exemplos talvez não sejam muito expostos na mídia e no senso comum, por assim dizer? Eu sempre falo que a gente tem uma missão muito grande como atleta, né? É o que você falou, a gente está lá para mostrar uma parte não só profissional do esporte, mas uma parte de responsabilidade de ser humano, né? O que acontece no Brasil é que a gente não é valorizado. Os atletas não são valorizados, porque a gente tem muito ídolo, a gente tem muito exemplo, a gente tem grandes atletas aí que desde que eu me conheço por atleta, representam um país de uma forma sensacional, só que a gente não é valorizado da forma que deveria ser, né? É um ou outro que sobe num pedestal e de repente está ali, está envolvido em muitas ações, mas a maioria não é. E eu acho que é isso que falta para a cultura brasileira, né? A gente realmente valorizar os nossos ídolos dentro do esporte, né? E isso servir de exemplo para essa criançada aí que hoje está cada vez mais distante de uma modalidade esportiva, né? É verdade. E diz aqui pra mim, qual que é o ensinamento mais poderoso, mais rico que você acredita que o esporte tenha trazido pra sua vida? Nossa, eu tive, assim, toda história boa tem capítulos ruins, né? Eu sempre falo isso da minha história. Eu tive uma história linda dentro do esporte, tenho até hoje já no outro lado, mas eu tive uma parte ruim da minha história e foi onde eu mais cresci, né? Que é a questão de você acreditar que tudo vai dar certo, você persistir naquilo que você quer, você acreditar no que você tem dentro de você, né? E isso o esporte me trouxe muito, me deixou muito mais forte. Eu tive aí 2 casos de doping no esporte, inclusive um mal resolvido. E foram 2 episódios que me derrubaram muito, mas muito assim, de me derrubar, e eu passei por cima dos 2. Tanto é que hoje eu me considero uma pessoa muito mais forte no sentido de ver a vida com outros olhos, né? Quando eu tive... o esporte era meu principal motivo para viver, e de repente eu não pude mais estar fazendo, e aí eu tive que crescer de uma outra forma. E isso me fez amadurecer muito, né? Não só para o que eu queria dentro do esporte, mas principalmente para a vida, né? E eu acho que a maior lição que eu levo disso tudo, não só desses 2 episódios, mas como do que eu vivi dentro do esporte, é a questão de você ver as coisas sempre com um lado positivo. Por piores que elas sejam, você sempre acreditar que tem um lado positivo essa situação, você vai crescer com isso, e aí sorrir sempre para resolver. Você diria que, inclusive, essa talvez seja um ponto importante para as pessoas que estão vendo de fora os atletas, seja um ponto importante que elas possam aprender com o mindset de um atleta, que eu sei que tem vários pontos positivos, mas você acha que esse é um ponto central e existem outros que você gostaria de citar? Eu acho que o esporte ele traz muito isso, né? A questão de você ser um ser humano muito melhor, né? Você tem que ter uma responsabilidade com você tem que ter uma certa resiliência, você tem que ter disciplina, e eu acho que tudo isso você pode levar para a vida. Então, não dá nem para numerar o que ele traz para você,
em termos de ser um ser humano melhor, né? Eu sou super suspeita para falar disso, porque eu acho que do esporte você tira muita coisa positiva para sua vida no modo geral, né? Então, assim, eu ia ficar aqui a noite inteira falando. Então, assim, eu acredito muito nessa questão de vocês encarar o esporte não como não só como uma forma somente os atletas profissionais, né, como uma profissão, mas assim, eu sou um ser humano muito melhor dia após dia, né, porque todo dia você tem que estar se dedicando, você tem que estar sofrendo, você tem que estar sentindo dor, você tem que estar demonstrando que você é forte e nem todo dia você está bem, né, então eu acho que você vai sendo melhor a cada dia que passa, e isso você leva para a vida, certeza. Mariana, o esporte ele é mais corpo, mente ou alma? Nossa, eu acho que é muito mente e alma. O corpo ele só é carregado por essas duas coisas, né? Porque você tem que acreditar, você tem que pensar muito positivo, né? Tem dias que é bem difícil, tem dias que não, mas enfim. E eu acho que o corpo, você educa ele, né? Então, eu acho que ele é carregado pelos seus desejos, pela sua vontade, pelo que você acredita. Então, eu acho que é bastante corpo e alma. Mente e alma. Um corpo bem treinado, mas com uma alma... com um corpo bem treinado, com uma mente que não é tão bem treinada e uma alma que às vezes falta um propósito, aquela potência de agir, aquele amor acaba ficando meio refém do humor de cada dia, né? E aí eu vou te perguntar, você é uma pessoa disciplinada? Olha, hoje eu sou mais, tá? Hoje, com meus 40 anos, você tem que ser uma pessoa mais disciplinada, mas assim, por mais, eu sempre fui muito disciplinada com os meus treinos, principalmente, né, na época que eu era atleta, mas eu também fazia minha bagunça, né, porque eu tinha 20 e poucos anos, eu fui atleta pouca idade, teve uma época que inclusive eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio, então eu deixei um pouquinho o esporte de lado, mas eu nunca, assim, deixei de cumprir com as minhas responsabilidades em relação aos treinamentos, ao horário, inclusive eu detesto atrasos, então, assim, por mais que eu tivesse cansada, ou sei lá, alguma coisa, eu estava no treino certinho na hora exata, eu estava lá, de repente, às vezes, até primeiro a entrar na água, ou sair para correr, enfim. Então, eu nunca faltei com a disciplina dentro dos meus treinos, mas já fiz minhas bagunças, sim, também. E como desenvolver disciplina? Você, como treinadora, você fala disso para os atletas que estão com você? Eu sempre falo o seguinte, tem que ser uma rotina, né? Tem que ser diário isso aí. E é engraçado que hoje eu tenho muitos atletas, muitos alunos, né? A maioria, que não são atletas profissionais, não vivem do esporte, né? Eles não têm isso como profissão, que era muito diferente do meu caso. No meu caso, eu tinha como profissão, e não que era uma obrigação, mas eu tinha horário, eu tinha planilha para cumprir, enfim. E para os meus alunos, para os meus atletas, eu sempre falo o seguinte, isso tem que ser a melhor hora do seu dia, você tem que sair do trabalho para correr porque você quer, né? Porque você gosta, porque vai te fazer bem. Então tem que ser uma hora que você vai se satisfazer. E tem que virar uma rotina, porque assim, inclusive no começo da minha carreira como treinador, eu peguei muita gente iniciante, que inclusive não gostava de esporte. E eu fiz eles acreditarem que isso teria que ser fazer parte da rotina, como é escovar o dente, como é pentear o cabelo, e você sair para dar sua corridinha, sair para fazer seu treino. E eu falo isso diariamente, eu bato nessa tecla, né? Às vezes eu tenho aluno que fala, nossa, eu vou viajar, não vou poder treinar. Eu falei, não tem problema. Você vai fazer o que você puder fazer. Porque tem que ser a hora que você vai descansar sua cabeça, que você vai desestressar, que você vai suar e que você vai oxigenar o cérebro. Então, assim, eu acho que é algo que eu carrego todo dia para eles, né? Todo dia eu tento ensinar um pouquinho mais da disciplina, do que é... E de uma forma mais leve, né? Não é de uma forma que você tem que fazer. Você faz porque você quer, mas você faz porque vai te fazer bem também, né? O público aqui do Procrastinador, em grande parte, é um público que está buscando mudança, é um público que está buscando transformação. Você encontra muito com esse tipo de pessoa? É um público-alvo do seu trabalho, gente que está querendo mudar de vida? Eu tenho não é a maioria, mas é uma grande porcentagem, sim. As pessoas que querem mudar de estilo de vida, né?
E eu sempre falo que o esporte, assim como a alimentação, é um estilo de vida que você leva para o resto da vida. Então, é uma coisa que eu falo sempre, é porque eu quero começar, por exemplo, a correr porque eu quero emagrecer. Bom, você não vai emagrecer correndo, né? Você vai emagrecer se você reeducar a sua alimentação. Quando eu falo reeducar, é uma coisa que você vai fazer pro resto da vida. Não é, esquece a palavra dieta, por exemplo. É uma coisa que você tem que ir fazendo, é um projeto a longo prazo. Sempre falo, você tem que levar o esporte, a atividade física, o exercício físico, como um projeto a longo prazo. Uma coisa que você vai começar hoje e nunca mais você vai terminar, né? Então, eu sempre tento passar essa mensagem. E outra coisa que eu já falei, tem que ser a melhor hora do seu dia. Você tem que sentir prazer em fazer, você tem que chegar e falar assim, essa hora é a hora que eu tô aqui sabe, esquecer dos problemas. O dia foi difícil, eu vou dar uma corridinha, eu vou dar uma pedalada, eu vou dar uma nadada, entendeu? Então, assim, eu sempre tento passar essa mensagem, né? Essa questão... Para esse público, né? Essa galera que quer mudar o estilo de vida. Porque é estilo de vida, né? Eu acredito que quando, por exemplo, eu comecei a correr, eu entendi que se eu fizesse aquilo de forma esporádica, era até pior pra mim, porque eu acabava tendo risco de lesão, eu acabava ficando frustrado, porque às vezes eu queria fazer uma distância mais longa, às vezes eu queria correr mais rápido, não conseguia. E então eu percebi realmente que se você não trouxer isso para sua rotina, às vezes acaba sendo até pior. E você falou uma coisa que tem sido uma pauta muito grande para mim ultimamente, que é essa questão da alimentação. Eu conversei com várias pessoas aqui, inclusive pessoas que fazem esportes de longa duração. Teve a Karina, que foi parte da equipe aqui, da equipe brasileira que foi pro Eco Challenge e tal. E foi uma pauta que ela falou bastante. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso também. Você acha que a alimentação tá aí na chave de uma mudança de hábito, de comportamento, que pode não só melhorar a performance da pessoa, do atleta, mas também trazer uma clareza mental maior, mais até qualidade de vida em si? Eu sou suspeita para falar, porque inclusive, eu estou estudando bastante a questão de você comer menos para viver mais. E assim, a gente foi muito educado desde quando a gente era pequeno, que a gente tinha que comer sempre, comer de cada 3 horas, comer toda hora. E a comida é algo que nos traz uma alegria grande, né? Principalmente quando você está em família, com amigos, você está sempre ali. Mas eu acredito muito na questão de você, primeiro, comer comidas de verdade. Né? E isso é um negócio que eu tô ouvindo falar muito agora, porque eu venho estudando isso, que é a questão de você comer coisas que você descasca, que você tem que lavar, tem que temperar. Eu acho que isso já é um grande avanço, assim. E comer não muito, comer pouco. Eu sempre tive brigas muito, assim, com nutricionistas, porque eu não entendia como que uma pessoa consegue comer de 3 em 3 horas. É muita coisa, é comer demais. Eu nunca consegui fazer isso. Então eu sempre brigava com o nutricionista, porque eu falava, gente, eu não consigo. Eu como de manhã, tudo bem, mas se eu tiver fome, eu vou comer depois. Então, eu acho que agora eu consigo entender o porquê. E eu acho que a maior lição disso tudo, porque aí cada um acredita no que quiser também, né? Quem sou eu para ficar aqui falando alguma coisa? É você ter uma alimentação clara e limpa, assim. É uma coisa mais... a gente tem um país aí tão tropical, com coisas tão gostosas, fruta, verduras, legumes, né? Eu sempre tive essa base de alimentação, então assim, eu nunca tive problema de, eu gosto de um doce, eu gosto de uma porcaria, não, nunca, isso também foi mais fácil para mim, mas eu acredito muito na questão de você comer comida de verdade, né? E se alimentar quando você tem fome. Eu acho que isso com certeza te ajuda bastante, porque hoje existe a história de uma inflamação do corpo, uma coisa de se intoxicar, a gente come muito industrializado, muita coisa cheia de produto químico, né? E eu acho que isso com certeza, de alguma forma, não te influencia positivamente. Isso é fato. Então, quanto mais você descascar, lavar e cozinhar, melhor do que você ficar desembrulhando, né? Ou cortando, ou tirando a tampinha, entendeu? Eu acho que essa é a regra simples e básica. E eu tenho certeza absoluta que isso, pra gente, é muito positivo. Até uma limpeza mesmo, se a gente for falar assim,
hoje em dia eu tive uma conversa com o Rafael Fratini aqui. O Rafael Fratini, ele é pintor, filósofo e tal. E eu tive uma conversa com ele e a gente bateu muito nessa tecla da naturalidade versus a artificialidade, né? Como que a artificialidade está cada vez mais roubando das nossas capacidades humanas. E isso que você falou nada mais é do que um exemplo disso, né? A gente hoje come muito mais coisas que são artificiais e o artificial, muitas vezes, ele é através do natural. É o natural que é tirado e é mexido ali, transformado pela ciência, pela engenharia, enfim. Mas ele é transformado em algo artificial que a gente vai lá, compra no mercado e consome. E até mesmo a nível de tecnologias, né? Tem aí vários documentários já explicando os danos que celular, que a internet, que o uso excessivo de telas tem causado. E eu queria te perguntar uma coisa sobre isso. Você é uma pessoa concentrada, focada? Na verdade, eu me classifico como uma pessoa hiperativa, porque assim, eu tô no computador, mas eu também tô no celular. Meu computador tem 30 páginas abertas, assim, porque toda hora eu tô vendo uma coisa diferente. Mas eu consigo focar. Quando eu tenho que focar, eu consigo concentrar e fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tô ligada no celular, porque tem que saber o que tá acontecendo aqui, né? Tipo assim, não digo redes sociais, mas enfim, o WhatsApp, sei lá. Então, assim, eu concentro, eu foco, mas eu sou hiperativa, então eu tô com a cabeça 1000 por hora em várias outras coisas, né? O que é bom, mas é ruim também, né? Porque, às vezes, você precisa focar numa coisa só que você tá fazendo. Então, às vezes, eu me perco um pouquinho. Isso é fato. Pro atleta, ser uma pessoa mais hiperativa e ter um pensamento mais acelerado é uma coisa que atrapalha? Tem algum dano pro atleta? Falo do atleta de alta performance mesmo. Não, eu acho assim, você tem que ter uma certa disciplina para você conseguir controlar isso. Tem o seu lado bom, então, por exemplo, numa prova você tem que pensar rápido, ser estrategista e saber o que fazer quando uma situação inesperada acontecer, assim como também saber agir quando, né, a prova vai ser assim, eu sei quem vai largar, enfim. Por outro lado, atrapalha também, né? Porque aí às vezes você desfoca uma coisa que de repente já está ali prontinho para fazer, né? Então, assim, você tem que ter um certo equilíbrio. Só que eu confesso que, no meu caso, eu nunca tive essa coisa de trabalhar isso aí, esse equilíbrio. Eu sempre fui muito assim, muita explosão, eu sempre fui muito, vamos fazer emoção, principalmente dentro da prova, e de repente uma coisa que às vezes me atrapalhou meio a competições, era essa questão de, já fazer, porque já pensava rápido, já queria fazer, entendeu? Às vezes eu poderia ter, peraí, deixa eu respirar e ver o que eu posso agir, de que forma eu posso agir agora, para tomar a atitude certa, né? Assim como fora das competições também, então... hoje existe a meditação, aquela coisa de você ser mais zen, mas eu nunca fiz isso, inclusive eu nunca consegui fazer. E a meditação era dentro do treino, né? Então, assim, acho que isso foi um lado que eu precisaria trabalhar, né, quando eu era atleta, porque nem eu quis fazer, na verdade, porque eu não tinha paciência para fazer, né? Então, acho que, assim, isso foi uma coisa e hoje muitos atletas trabalham essa parte, né? Trabalha essa parte de concentração, de foco, meditação, enfim, até para a parte de recuperação pós-treino, né? Eu acho que virou até uma pauta mais de agora, assim, foi uma coisa que cresceu muito na internet, muito até nessa bolha de desenvolvimento pessoal, de desempenho mesmo, de performance, cresceu muito essa questão de trabalhar esse lado mais mental, né? Eu tenho uma experiência parecida com o que você falou, assim. Eu não sei se você sentia meio que assim, mas eu sinto às vezes que quando eu tô correndo é como se aquela fosse a minha meditação. Aquele é meu momento de limpar ali a minha mente, né? E agora, Mariana, o que é que compõe um atleta de alta performance? O que ele precisa ter para se dizer atleta de alta performance? O que é alta performance? Vou até... isso aí é bem difícil, né? Porque não é só resultado, né? Eu acho que parte do ser humano, inclusive, porque você tem que ter uma certa postura, porque ter resultado por resultado, às vezes, não é só o que te faz um atleta profissional, né? Um atleta profissional, ele começa dentro de casa, né? O que ele tem de essência, o que ele acredita, o como ele vai agir, vai encarar a situação de ser um atleta de alto rendimento, né? Então, assim, não é só questão de você ter
treinar todos os dias, de você ter a disciplina, a responsabilidade, a regularidade, você ter esse compromisso com patrocinadores, mas é você ter um caráter, você ter uma posição de atleta profissional também, porque a vida não é só ali, né? Na beira da piscina ou na pista, não. A vida é fora e você tem que ter também essa postura de um atleta profissional. É um conjunto, né? Então, por isso que eu falo, nem todo atleta profissional ele é um atleta de alto rendimento, nem todo atleta de alto rendimento é um atleta profissional, porque você tem que ser profissional dentro e fora do seu esporte, da sua modalidade, né? Seja nas quadras, na piscina, na pista, enfim. Então, é difícil, porque eu falo que um atleta profissional, ele para ser completo, nossa, leva uma vida, né? E às vezes nem dá tempo de fazer isso sendo já esse atleta, né? É possível. É bem complexo. É possível para um ser humano comum, para uma pessoa normal, ter essa alta performance? Estou te perguntando essas coisas sobre alta performance porque isso também é um assunto que cresceu muito dentro dessa bolha aí de desenvolvimento pessoal e de performance mesmo, quando a gente fala assim, performance, alta performance. Eu acho que foi o Joel J, não me engano, não sei se foi ele, posso estar enganado, mas eu acredito que tenha sido ele, que ele falou que existe uma diferença entre a alta performance e a auto-performance. Essa auto-performance, ela ia estar mais relacionada com responsabilidade, com cumprir as suas metas, os seus objetivos, ser uma pessoa disciplinada, mas ela não necessariamente seria alta. Você acha que é possível para uma pessoa comum atingir essa alta performance ou ela só vai chegar ali no teto da auto performance? Bom, depende do que a pessoa quer dentro da modalidade que faz, né? Eu acho que assim, o atleta de alta performance, ele nasce com isso, de alguma forma. Você pode ver que todos os atletas que têm um certo destaque, eles têm uma certa história que é diferente de uma pessoa, não digo comum, mas de uma pessoa que quer ter bons resultados dentro de uma modalidade esportiva, né? E hoje, todo mundo quer ter uma alta performance. Em qualquer modalidade, todo mundo, ainda mais agora com rede social, todo mundo quer ser o herói dentro de qualquer modalidade esportiva. E é diferente de você ser um atleta de alta performance, né? O atleta já acho que ele primeiro já nasce com isso, é o que a gente falou agora há pouco. Tem que ter corpo, tem que ter mente e tem que ter alma de atleta profissional. Porque eu acho que essa é a diferença de um cara que vive do esporte, que vive para o esporte, de uma pessoa que tem uma alta performance dentro do esporte. Né? Então, assim, alguns vão até me odiar em relação a isso, mas eu falo para todo mundo. Uma coisa muito simples é a questão: o atleta de alta performance vive disso, respira isso, come, dorme e treina, não faz mais nada além disso. O atleta de alta performance, além de tudo, ele trabalha, né? Porque ele não vive do esporte, né? Eu posso dizer assim porque diariamente eu enfrento e eu falo, muitas pessoas às vezes até ficam chateadas comigo, mas eu falo, você não é um atleta profissional, porque a sua profissão não é sair, pedalar, correr, nadar todos os dias, comer e dormir. A sua profissão é outra. E então as pessoas, mas assim, também não critico quem quer ter alta performance. Eu acho que isso é um desafio diário e bato palmas, inclusive, porque além de tudo tem uma outra profissão que não a profissão de esportista, né? É verdade. E não são tão bons quanto os atletas profissionais. Pois é, teve um amigo meu que a gente tava conversando no WhatsApp esses dias, ele é dono de um restaurante aqui numa cidade vizinha, e ele tava me perguntando: Pachecão, você acha que no meu negócio aqui eu tenho alta ou alto performance? Eu falei: olha, cara, eu acredito que você tem alto, mas que a alta performance talvez seja um caminho inevitável, porque da forma como você tá gerindo, o crescimento exponencial que você teve aí em um ano, é possível que você se encaminhe para alta performance. Ele me mandou o perfil de um investidor, que é um cara muito grande aí, eu não lembro o nome do cara, mas ele me mandou e falou: esse cara, ele tem alta ou alta? Eu falei: ele tem alta performance, só que a alta performance dele não é a alta performance que a gente fala do atleta de alta performance, de alto rendimento. Ele tem alto rendimento, ele tem alta performance, mas naquilo que ele faz, né?
Que é igual você falou, existem exatamente. mais profissões. O business dele, ele é alta performance. Exatamente. E aproveitando uma coisa que você falou agora há pouco, você acha que o campeão, o atleta que vai lá, que se esforça, que se dedica e vence uma prova, ele é mais talento ou trabalho duro? Eu acho que eu sempre falo que é o trabalho duro. Porque não adianta você ter talento e não querer trabalhar, né? E assim, já vi muitos casos assim, não no triatlo, mas então assim, você tem que ter os dois, é óbvio, mas tem que trabalhar os dois, né? Você tem que a tal do equilíbrio. Você tem talento, ótimo, então trabalha muito duro para sustentar esse talento aí, senão não vai não. Simples assim. O cara com talento e trabalho duro, nossa. Aí o Michael Phelps segura, da vida, né? O cara que entra, ganha tudo. Exatamente. Agora, diz aqui pra mim, o que é que você acha que falta e o que transborda nessa geração emergente que tem hoje aí entre seus 18 e 30 anos de idade? Eu acho assim, até pelo que a gente está vivendo hoje, né? É difícil a questão da tecnologia avançando a todo momento. Eu falo para todo mundo, inclusive para minha filha, tem uma filha de 10 anos, eu falo, eu nunca vivia, a minha infância foi sempre na rua, foi sempre brincando na rua, e hoje eles estão dentro de casa, computador, celular, já começa daí, né? Então, já fica, como é que eu posso dizer, não é sedentário, mas não olha para a atividade física com outros olhos, né? A questão do exemplo também. Eu falo por aqui porque eu sempre fui atleta, meu marido é atleta profissional ainda, e ela vê a gente saindo, entrando, correndo, vai trabalhar e vai pedalar, não sei o quê. Então, assim, ela gosta bastante do exercício físico, só que existem outras crianças que não têm isso dentro de casa, né? Então, o que acontece? Não vai seguir esse caminho também, né? E, assim, rede social é uma coisa que também, graças a Deus, na minha época não existia, né? Nunca não vivi essa fase, então assim, você focava em outras coisas também. Então, infelizmente a gente está seguindo isso, é lógico, tem muitos outros fatores assim que a gente poderia enumerar, a questão de, você não tem mais segurança, né? Então a criança não pode ficar muito tempo na rua, eu não sei, a cultura brasileira, ela é difícil também, né? Eu sempre falo isso porque eu vivi isso, né? A gente não valoriza os nossos ídolos do esporte, né? A gente não valoriza outras modalidades que não o futebol. Então, assim, eu acho que tudo isso também influencia bastante, né? Se a gente valorizasse mais a cultura do esporte no Brasil, a gente teria tudo para ser uma potência. A gente tem um país enorme, com várias etnias, que a gente poderia ter de atleta aqui, cara, sucesso ia ser, né? Mas a gente não tem apoio, a gente não tem cultura, então já é um problema muito maior do que a gente imagina, né? A gente tenta fazer um pouquinho para que isso não seja tão grande, mas é muito maior do que a gente pode tentar, como é que se fala, ajustar, né? Então, eu acho que esse é o maior problema. E hoje está ficando cada vez mais difícil, né? E o que você acha que transborda de bom nessa geração? Cara, a inteligência. A inteligência desse pessoal é incrível. Eu falo isso pela minha filha. Eles pensam muito longe, eles raciocinam muito rápido, né? Por mais que, né, não sei se é por conta dessa tecnologia estar muito mais à mão, mas assim, eu falaria da inteligência. Eles são, cara, sei lá, parece que eles já nasceram aliens, assim, às vezes até assusta. Tem coisa que ele ensina pra gente, né? Que já tem, assim, alguns anos a mais de vida, mas você pergunta, não, tá ali, ó, tu faz, e eu acho que isso seria o que eu mais destaco, assim, né? O que a Mariana de hoje diria pra Mariana de 20 e poucos anos? Nossa, ixi, ia falar tanta coisa. Ia tentar dar umas broncas primeiro, né? Mas tudo bem. Mas eu, assim, eu olho bastante, às vezes eu olho pra trás e eu falo, gente, eu acho que assim, eu aproveitaria mais ainda dessa minha fase de atleta profissional. Eu fiz bastante, eu viajei muito, eu competi em muitos lugares diferentes,
Mas eu tinha ainda uma necessidade de estar em casa, né? Eu tinha essa questão de não querer ficar longe da família. E hoje eu falo para quem eu tenho a oportunidade de falar, pô, aproveita, é um momento. Meu pai sempre falava isso para mim, pô, você, atleta profissional, não tem uma vida muito longa, então aproveita o máximo que você puder, né? De tudo que você, de todas as oportunidades que surgirem, aproveite. Então eu sempre falo isso para quem eu consigo falar, né? E é uma coisa que às vezes eu deixei de fazer por querer estar em casa, por querer estar com a família, por querer parar de viajar um pouco, por estar cansada, né? Então, assim, hoje, e eu falaria para mim, e falo hoje, que, assim, aproveite o máximo que puder, porque não é a vida inteira, não vai ser a vida inteira. E, inclusive, eu levo isso muito, assim, no sentido, por exemplo, eu tenho que estudar. Não, você estuda a vida inteira, você tem a vida inteira. Então, curte o esporte, se você tem condições de viajar, de fazer, sei lá, conhecer outros treinadores, outras metodologias, faz, porque no estudo você vai fazer o resto da vida. Estou estudando até hoje, né? Eu levei quase 20 anos para me formar. Então, acho que eu falaria isso. E eu falo isso hoje, né? Para quem eu tenho a oportunidade e posso ter essa abertura de falar, o meu recado é esse. Acho que essa questão do estudo que você mencionou, graças à internet que meio que democratizou a coisa da... Meio não, né? Democratizou pra caramba a coisa da informação. O estudar agora é pra vida toda. Eu não sei com quem que eu conversei aqui, acho que foi com o Wagner Romão que a gente tava conversando. E eu falei com ele que eu acho que foi com ele mesmo, mas que eu já não consigo acompanhar mais. Em questão de tecnologia que tem hoje, eu já não consigo acompanhar, já não consigo entender. Saiu agora uma nova rede social aí, acho que é Clubhouse, eu já nem... Aí eu fui ver, acho que é só pro iOS, iPhone, né? Só pro iPhone. Eu nem sabia, eu fui saber isso dias depois. Eu fico pensando assim, como já é difícil pra mim. Eu tenho 27, quase 28 anos de idade pra acompanhar isso. E agora eu queria te perguntar, baseado nessa sua experiência toda, quais são os seus princípios mais valiosos hoje? O primeiro é sempre o respeito, né? Eu sempre acho, eu falo assim, independente do que você seja, de como você seja, da classe social que você tenha, respeito é tudo e é o que te move para a vida. Então, eu não sei se é porque eu vivi uma época que me desrespeitaram muito, e eu falo assim, você tem que conhecer a história da pessoa, você tem que saber o que é a pessoa, o que acontece. Então, o respeito é a primeira regra. Segunda é você acreditar no que você faz e fazer isso com respeito também, né? Porque a vida já é tão difícil hoje, né? E se a gente não conseguir fazer o correto de uma forma correta, nossa, fica mais difícil ainda. Então, eu levo isso também muito comigo, né? E isso foi o esporte que me trouxe. E a questão da responsabilidade, né? Você tem não só a responsabilidade com você, mas com os outros. Hoje eu tenho uma academia, né? Eu sou proprietária de uma academia junto com o meu marido, e é uma responsabilidade muito grande, porque você lidar com vidas, você lidar com pessoas, e você tem que medir palavras, você tem que saber o que pensar, você tem que ser justa muitas vezes, né? Então, assim, eu acho que isso tudo aí é muito importante, e assim, o esporte me trouxe isso, mas você também vai aprendendo diariamente, né? Então, é respeito, é responsabilidade, é muita disciplina, né? Se você pudesse mudar algo na cabeça das pessoas, Mariana, o que seria? Nossa, eu tiraria um pouco do ego das pessoas. Tem muito ego aí, pra tudo quanto é lado, e se eu pudesse, eu tiraria um pouco de cada um, assim, sabe? Até meu, porque a gente vai, mas eu mudaria isso. Acho que as pessoas estão muito... lógico, cada um tem o seu problema, tem né? Quem sou eu para julgar, mas se eu pudesse, é isso que eu ia fazer. Essa cultura de vaidade, acho que ela é perigosa de várias formas, né? Conversando com o Rafael aqui, ele falou um pouco sobre isso, que segundo ele, para os gregos, existia uma vaidade que era boa, um ego que era bom, porque ele diz a respeito a você e a sua conquista, era uma coisa meio de autorresponsabilidade. Se eu não tenho o cacife do Rafael para falar melhor sobre isso, e mais que hoje a gente meio que deturpou isso, e isso talvez seja até um exemplo dessa artificialidade. As coisas hoje estão muito aquela imagem da figura do Instagram, aquele recorte perfeito da vida das pessoas ali, né?
Isso é muito complicado falar sobre isso até, porque parece que a gente tá julgando as pessoas, mas de fato essa vaidade exacerbada é um negócio complicado, né? E agora, para encerrar um pouco essa parte da conversa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência nas Olimpíadas, porque você é uma pessoa com bastante cacife aí para falar sobre Olimpíadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência. Eu assim, é uma experiência única, né? Nós, quando a gente se torna ou entra no mundo do atleta, ser um atleta profissional, que atira a primeira pedra quem fala que não quer ir para uma Olimpíada, né? Eu acho que é o sonho de todo atleta de alto rendimento, porque a Olimpíada é Olimpíada e não tem igual, Pode até ser, às vezes, um nível um pouco mais baixo, porque você não está ali, de repente, com muitos atletas que poderiam estar competindo, porque ocorre uma seleção para estar ali, né? Mas, enfim, é o que você falou, é uma experiência única, eu vivi 3 vezes isso. Eu nunca vou esquecer, principalmente porque o triatlon estreou nos Jogos Olímpicos de Sydney. Então, eu estava lá e eu faço parte da história do triatlon, porque foi a primeira equipe olímpica, uma equipe completa, eram 3 homens e 3 mulheres. A gente estava lá para representar o Brasil na modalidade triatlon. E foi muito legal. Você tá ali com os melhores atletas do mundo, de todas as modalidades, numa Vila Olímpica que, assim, quem não conhece tem que conhecer um dia, porque é um clima muito diferente, você está no meio de muitos atletas, de repente você tem aquele refeitório gigante com atletas de todos os tipos e níveis e saciedades e fomes, um cara que não come nada, um cara que come demais, o clima é diferente, né? Para cada Olimpíada que eu fui para Sydney, fui para Atenas e fui para Pequim. É uma história diferente, né? Mas foram histórias sensacionais e inesquecíveis, né? Assim, nossa, se eu for contar aqui tudo o que eu lembro, o que eu vivi, é muita coisa, muita coisa. E ainda fui para Londres, porque o Reinaldo participou de Londres depois de 2012, então ainda fui para Londres, né? Mas, assim, as 3 que eu vivi foram inesquecíveis. Tem alguma memória... Claro, eu sei que você deve ter, assim, se fosse sentar pra você contar as histórias que você tem, acho que a gente ficaria aqui umas 4 ou 5 horas. Mas tem uma memória que seja mais vívida de cada uma dessas suas participações? Então, Sydney, tudo foi muito forte para mim, muito intenso, porque além de ter sido a primeira, foi a Olimpíada que eu sofri um acidente, né? Na bike, duas atletas se chocaram na minha frente e eu não tive escolha, eu passei por cima delas e caí. E eu caí ali perto do pessoal que estava indo lá me assistir, né? Meus pais, enfim, a equipe que estava lá, e foi muito, assim, frustrante no sentido de, nossa, minha primeira Olimpíada, levar um tombo, sofri um acidente, tive que passar a noite eu tinha que passar a noite no hospital, eu não queria, então foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando eu voltei pro Brasil, eu fui tratada que nem heroína, né? Eu não esperava aquilo tudo e foi bem legal, porque as pessoas viram e reconheceram a frustração de estar lá e, de repente, levar um tombo. Então, Sydney me marcou muito por conta desse acidente, né? Foi uma menina que caiu ali no meio da galera e ficou ali parada 3 voltas no ciclismo. Atenas, primeiro pela história, né? Dos Jogos Olímpicos, a gente está em Atenas, o lugar é lindo, assim, tudo muito diferente, né? Você tem toda aquela história da mitologia, a história dos Jogos Olímpicos ali. Então, tudo foi muito, assim, foi muito histórico, né? E eu me lembro que a gente chegou depois da abertura e eu nunca vou esquecer isso. A gente estava chegando para tomar café no dia de manhã e a galera da natação chegando da balada. Eu falava, gente, cara, os caras vão pra festa. E aqueles nadadores da Holanda, eu não vou te falar o nome agora porque eu esqueci, mas nadadores da Holanda, gigantes, enormes, sem camiseta. Eu falava, nossa, eles estavam na balada e a gente vai competir ainda. Meu Deus, que louco isso, né? E os caras medalhistas, né? E aí, Pequim, eu tive Pequim também é legal, mas assim, acho que foi a que eu menos curti, porque China, né, é um lugar diferente, apesar de muito legal também, porque a prova foi lá perto, nas muralhas, então foi um lugar bem, absurdamente assim, você fica olhando aquilo e falando, não acredita que isso existe, né? Mas eu tive também um acidentezinho antes da prova, eu machuquei o pé, não consegui correr direito,
Mas eu fui assistir o Bolt na final dos 200 metros, né? Consegui assistir o Bolt. Então, assim, pô, valeu a Olimpíada. Eu fui lá, Nossa. consegui. Apesar de não ter tido um bom resultado, a gente passeou na China e eu fui assistir a final lá dos 200 metros do Bolt. Então, foi bem bacana. Foi muito legal, acho. As três foram... Cada uma tem, é o que você falou, tem uma história diferente. Se eu parar pra contar aqui tudo, é bastante coisa. Acho que, pelo que você falou, dá pra perceber que a Olimpíada tem uma aura tão diferente que até mesmo a frustração acaba sendo... É gostoso você poder contar hoje essas histórias, porque você tava lá, você viveu esse momento, você fez parte dessa história, né? Exatamente. E eu tive conversando com esse pessoal aqui, eu tô realmente assim lisonjeado, porque eu mandei mensagem pra muita gente, inclusive tô esperando o seu maridão me responder no Instagram lá, puxa a orelha dele aí. Eita, mas ele é meio mal educado nesse sentido, viu? Pode deixar que eu já falo, porque você falou com a Luísa, como é que eu falo com ele, né? Não, vamos fazer acontecer. Mas eu tenho conversado e uma pergunta que eu tenho feito pra esse pessoal como que é pro atleta lidar com a pressão? Porque eu imagino que deve ter muita pressão em torno desses grandes eventos. Como que é a sensação de ter que lidar com essa pressão, de você estar lá, ou você não sentia pressão, você não percebia isso? Você, às vezes, talvez também, para aumentar a minha pergunta, você já reparou em outros atletas, certo? O nervosismo, você acha que no ambiente em si da Olimpíada tem uma tensão maior? Na verdade, as expectativas são maiores, né? Porque você tá numa Olimpíada e você tá ali largando, no caso do triatlo, com os 50 melhores atletas do mundo e, pô, ali só vale medalha, 1, 2, 3, né? Se você não tá no pódio, você não tem o seu resultado não vale. Então, a expectativa é muito grande. Não só por ser Jogos Olímpicos, que já é uma mega, né? Mas também porque você ali só vale medalha. Você não tem, por exemplo, a premiação em dinheiro. Lógico, os atletas, no nosso caso também tinha bônus, enfim, mas o que vale ali é você estar no pódio. Então a expectativa é diferente, sim, mas é o que eu falo, a maturidade vem com a idade, né? Então, por exemplo, a minha Olimpíada de Sydney, eu me lembro que assim, a gente era aquela expectativa de tudo, porque estou largando uma Olimpíada, porque é a primeira Olimpíada do triatlon. Mas como eu participei de 3 ciclos olímpicos, a gente competindo o ano inteiro, viajando o ano inteiro e largando com os mesmos atletas, por exemplo, a Pequim, eu já sabia quem estava do meu lado, eu já sabia quem eram as principais atletas, eu já sabia como é que eu tinha que competir, porque eu já tinha competido com elas há, sei lá, 10 anos, né? Então, a expectativa já era diferente. E aí eu acho que você já está mais tranquilo em relação ao que você tem que fazer dentro da prova. Mas é lógico, sempre rola uma pressão, né? Principalmente patrocinadores, né? Você tem um compromisso com o patrocinador, você tem um compromisso com o seu treinador, você tem com a sua equipe técnica e você tem que responder da melhor forma possível, né? Mas eu falo para você que a primeira foi bem diferente da terceira. Isso pode ter certeza, né? E a questão de você estar envolvida competindo, conhecendo seus adversários, não ali no dia, mas ano após ano, né? Um ciclo olímpico são 4 anos, então a gente vivia viajando o mundo para competir o circuito mundial e pontuar para estar classificado. Então, assim, a primeira vez foi bem diferente da terceira por conta dessa maturidade que eu fui adquirindo ao longo desses anos, né? Você acha que tem um fator cultural pelo fato do brasileiro ser esse povo mais caloroso, que se expressa mais, que demonstra mais emoção, que chora, que abraça, mas você acha que isso às vezes atrapalha um pouco alguns atletas brasileiros na hora de competir? Eu não vou dizer para você que atrapalha, porque eu acho que isso faz uma diferença grande, assim, porque a gente precisa dessa emoção, né? E realmente, o atleta brasileiro ele é bem diferente nesse nível. E eu acho que no final de tudo é muito mais positivo do que negativo, sabe? Porque apesar da emoção às vezes já te atrapalhar, mas ela também te leva a um nível que às vezes nem você acredita que você chega. Porque você tá na emoção, tá ali, putz, vai acontecer, vai fazer, tá quebrado, mas eu vou até o final. Então assim, eu acho que isso mais ajuda do que atrapalha. Mas com certeza é um diferencial que a gente tem em relação aos atletas de outros países. Isso você pode ter certeza. Eu acho muito mais legal, porque você vê o alemão sobe no pódio, tá lá, paradão. Beleza, ganhei aqui.
Parece que Sim. se ele ganhar, se ele tivesse em casa, na sala dele, assistindo um comercial na televisão, a reação dele ia ser a mesma. O brasileiro, ele sobe, ele chora, ele pula, ele esperneia, ele dá tchau pra mãe na televisão. Isso que é legal, pô. Eu acho. E agora, eu prefiro assim também. Falando sobre atletas brasileiros ainda, como que você vê essa nova geração de atletas olímpicos do Brasil e a garotada que tá vindo aí? Eu sempre tento ser muito positiva em relação a isso. Eu acho que tem uma galera vindo aí. Eu falo mais até em relação ao triatlon, né? Galera forte aí, a própria Luísa, com quem você conversou. Sou super fã dela. Acompanho ela de perto, que ela treina aqui com o Reinaldo. Ela, tá representando muito bem. Eu sempre torço para que seja uma galera que, vem aí. É o que eu te falei, a inteligência é algo hoje, não que a gente não fosse, né? Mas eles estão muito rápidos e eu acho que isso vai ajudar bastante. A gente tem a questão da tecnologia aí ajudando também para você ter uma melhor performance, né? Eu falo isso até como treinadora. Hoje a gente tem, não digo artifício, mas a gente tem meios muito melhores do que a gente tinha no passado, então isso com certeza veio para ajudar, né? Basta a equipe, o treinador, a equipe técnica saber usar isso da melhor maneira. Então, assim, eu acredito muito que está acontecendo, né? Não que vá acontecendo, mas já está acontecendo dessa galera bem forte aí, né? Bem forte, representando bem todas as modalidades esportivas, né? E é o que você falou, o atleta tem também, o atleta brasileiro tem esse diferencial, né? Então acho que se juntar tudo, a questão da personalidade, mais o que vem aí de avanço tecnológico para ajudar no esporte, com certeza eles vão brilhar. O que falta mais no esporte brasileiro? É investimento? Eu acho que... é difícil falar que é investimento, né, Pacheco? Eu acho que assim, acho que falta... Eu não queria muito entrar nessa pauta, porque assim, é lógico que falta investimento, mas é o que eu te falei, a gente precisa de valorizar mais os nossos ídolos, né? A gente precisa dessa importância, a gente precisa cultivar mais ter essa cultura de, a gente tem ídolos no esporte, e é o que a gente realmente precisa hoje, até pela situação que a gente vive aí, né, com violência e tudo, enfim. Então, além do investimento, né, para o esporte, mas por conta de uma situação que a gente está vivendo horrível hoje, né, enfim, eu acho que a gente precisa cultuar os nossos ídolos dentro do esporte brasileiro, né, e fazer as pessoas que já trabalharam, que já estiveram no esporte, fazer com que esses atletas, esses ex-atletas também ajudem de alguma forma, né, às vezes a gente é esquecido. E eu não falo que é culpa do brasileiro, é culpa também das confederações que, deixa o cara de lado, vamos aproveitar o que o cara fez dentro do esporte, ele pode fazer muito mais agora do outro lado, né? Então, assim, também tem essa questão de cultuar o que esse povo já fez dentro do nosso esporte aqui, né, no Brasil. Enfim, é difícil falar. Concordo 200%. Eu tô como ex-atleta. Concordo 200% com essa questão da gente realmente fazer ali uma ode mesmo aos nossos atletas, assim. Você pode ver aí, todo ano tem pelo menos umas 20 reportagens em grandes emissoras de televisão falando sobre atletas de futebol, por exemplo. E nada contra o futebol, não é essa questão aqui, a gente não tá falando contra o esporte. Mas tem tanta história incrível, tem tanta coisa realmente preciosa, tem tanta joia rara. Um grande exemplo disso, tem uma moça da minha cidade, pra você ter noção, eu não sei nem o nome dela. Porque a mim foi contada a história dela sem me contar o nome. Que ela foi medalhista olímpica no levantamento de peso. Se eu não me engano, eu não sei qual foi a medalha que ela ganhou. Eu já falei aqui no podcast qual teria sido uma vez e eu acho que eu estava errado, então não vou falar porque eu não sei mesmo qual medalha que ela ganhou. Mas ela foi medalhista, isso há muitos anos, assim. Acho que a primeira mulher que ganhou naquela categoria. Não sei, mas ela tem uma história muito incrível
E eu, que sou um morador aqui de Viçosa, Minas Gerais, não fazia a menor ideia disso. Eu fui descobrir isso porque muitos anos atrás, muitos anos pra mim é pouco, mas pra mim é muito, mas alguns anos atrás eu tava fazendo ginástica olímpica aqui dentro da Universidade Federal de Viçosa. Tem um pavilhão de ginástica lá e tinha um pessoal que dava essas atividades, né? E aí eu comecei a fazer e lá dentro, por estar em contato ali dentro com a ginástica, o pessoal comentava dessa história e eu descobri. Então, realmente, assim, você que está ouvindo esse podcast, se você tiver a oportunidade de conversar com um atleta, se você tiver algum atleta que você gosta, sei lá, vai lá no Instagram dele, comenta, engaje os Instagrams dos atletas brasileiros. Eu tava vendo, você vê aí uma blogueira, ela tem milhões de inscritos, nada contra, as pessoas estão lá vendo o trabalho dela, isso também é maravilhoso, a internet abriu portas também para isso, ela tirou ali aquele meio de campo que tinha que ser feito. Por exemplo, se eu quisesse ter uma marca de camisas, eu teria que ter uma loja ou mandar para uma loja para vender. Hoje não, hoje eu acho meu fornecedor na internet, eu mesmo vendo. Então ela tirou esse intermediário, eu acho isso muito interessante. Mas vamos aproveitar também a internet para fazer essa ode aos nossos atletas, ir lá e sempre comenta, curte, compartilha, que parece bobo, mas é uma moeda que faz muita diferença nas mídias sociais, é algo que faz realmente com que os perfis dessas pessoas cresçam mais. E olha, mesmo que essa pessoa não faça um conteúdo, porque hoje tem muito atleta fazendo conteúdo, muito atleta produzindo, dando dica, falando de mindset, falando de vários temas, mas tem muitos que não. Mas eu acredito que só o fato do seu feed, das fotos que você tá vendo ali, serem fotos de pessoas treinando, memórias daquelas pessoas, já é muito bom pro seu subconsciente. E agora, Mariana, eu vou entrar aqui na parte final da nossa entrevista, que é uma parte um pouquinho mais casca grossa. Se você ouviu as entrevistas que eu já publiquei, talvez você já tenha uma noção aí do que é que tá te esperando. Diga. Então vamos lá, olha. Segundo a internet, Aristóteles diria que a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. O que é o medo, Mariana? Eu sempre falo que o medo é algo muito positivo, porque te freia um pouquinho do que você quer fazer sem pensar nas consequências, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de medo em tudo que a gente faz, porque isso faz a gente pensar. É ou não é, dá para fazer ou não dá. Então o medo é algo positivo, porque faz a gente raciocinar, né? E como vencer ele? Nossa, aí é difícil, hein? Como é que a gente vence o medo? Pensando, eu acho. Como é que eu venceria o meu medo? Cara, arriscando, né? Pensaria, mas eu arriscaria, com certeza. Eu treinava parkour alguns anos atrás e o pessoal tinha uma dica para quando tinha um movimento que você tava com medo de fazer. Primeiro era você treinar ele em etapas menores, ao invés de eu pular essa altura, eu pulo uma altura menor, depois eu vou progredindo e vou chegar na altura que eu gostaria. E tinha uma técnica que era contar 1, 2, 10, no 10 você vai. Não seria 1, 2, 3, seria 1, 2, 10, no 10 você vai. Agora, Mariana, diz aqui pra mim, o que é o fracasso? É frustrante, mas é uma lição. Sempre tem uma lição por trás, porque o fracasso não veio do nada, veio porque alguma coisa você fez que te levou a isso. Então, é uma frustração no primeiro momento, mas é uma grande lição também, com certeza. E o que é o sucesso? Depende do que você quer do sucesso, né? Eu acho que a gente sempre tem que almejar grande, mas eu acho que o sucesso está nas pequenas coisas, né? Desde você conseguir acordar todos os dias e fazer o que você tem que fazer, até você conseguir coisas que você realmente queria, né? Ter um trabalho, ter ter uma vitória, uma prova, enfim. Mas eu acho que o sucesso a gente tem que ver ele desde as pequenas coisas, diárias e a todo momento, né? Como é que faz para ser feliz, Mariana Ohata? Nossa, sorrir, só sorrir. Eu sempre falo para todo mundo, sorria, que sorriso é o melhor remédio para tudo. Você pode estar mal, mas sorri sempre. Eu falo para os meus alunos, você está correndo, você está sofrendo, sorria. Isso aí te muda de uma forma tão grande que você, de repente, sem se perceber, você está sorrindo e está correndo mais rápido. Muda mesmo, muda mesmo. Eu vi uma vez acho que foi um vídeo no YouTube, eu li num livro, eu não vou lembrar, mas
Eu vi um pessoal falando que a gente usa só 7% da comunicação verbal, ou seja, a nossa comunicação como seres humanos, ela é 7% verbal, tem ali uma porcentagem do tom de voz e a grande maioria é não verbal. E isso não é só entre eu e você, entre duas pessoas, é entre você e o seu cérebro. A sua comunicação não verbal, a sua comunicação facial, de expressões, a comunicação do seu corpo, ela diz para o seu cérebro como é que ele deve se portar, porque você dá comandos para os comandos que a sua mente vai dar para você. É meio que a sua mente controla o seu corpo, mas você controla a sua mente, né? Aquela questão da mente consciente, da mente intuitiva. Então, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Você que tá ouvindo isso daqui, se você tá num dia ruim, sorria, meu amigo. Ou se você não tiver a fim de sorrir, levanta as mãos pra cima e começa a gritar yes, yes. Ou então bate no peito e grita. Eu vi uma vez, acho que o Érico Rocha, não sei, um desses caras da internet falando sobre isso, falando que ele tinha uma técnica para sempre ter um alto rendimento no dia dele, que era passar, sei lá, 30 segundos na frente do espelho sorrindo. Mesmo que ele não fizesse barulho, mesmo que ele tivesse pistola no dia, ele ficava ali meio que brincando de sorrir, assim, e isso muda realmente. A gente tão muito sábio. Vê uma coisa engraçada, faz uma dancinha, entendeu? Às vezes é até difícil de... Tem dias e dias, mas, cara, não tem jeito. Sorriso é o melhor remédio, isso aí é fácil. E vem cá, como é que você gostaria de morrer? Olha, é difícil falar isso. Eu nunca pensei nisso, mas eu sei que a morte é algo que é a nossa maior certeza, né? Lá em casa a gente é espírita, então a gente sempre tratou e encarou a morte de uma forma muito natural, né? Dentro do que a gente pode também, porque nós somos seres humanos. Mas eu gostaria de morrer fazendo algo que eu gosto, né? Algo assim, eu falo pra todo mundo, se eu morrer hoje eu morro feliz, porque eu sempre vivi muito, vivi bem, bebendo meu vinho. Então, assim, se eu estiver fazendo uma coisa que eu gosto, pode me enterrar feliz, faz uma festa, hein? Faz uma festa que eu vou estar... Nada de choro, pelo amor de Deus, só festa. E agora, pra finalizar, a pergunta que eu agradeço muito por ser o entrevistador, o não entrevistado e não ter que responder ela. Mariana Ohata, o que é a vida? Nossa, a vida é isso aqui que a gente vive, que a gente faz diariamente. A vida é você levantar todos os dias, né, agradecer que você está em pé, que você está com saúde, e é o que eu te falei. Dar essa importância às pequenas coisas, né? A nossa luta diária é tão grande, então a vida é isso, é você viver cada minuto, cada segundo. Eu sempre falo que a gente tinha que ter 30 horas no dia pra gente conseguir aproveitar mais, porque é isso aí, é viver diariamente, minuto após minuto, o que você puder fazer, você faça. Eu acho que é aproveitar todos esses momentos. Se você tem aí, independente de ser bom ou ruim, e sempre ver os ruins com lições muito positivas, né? Sempre alguma coisa vem para te ensinar, para te fazer crescer, para te fazer evoluir de alguma forma. Então é aproveitar desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Desfrute, meus queridos, desfrute. E agora eu queria te pedir para dar um recado final aqui para os nossos queridos procrastinadores e também fazer aí um jabá das suas redes sociais, do que você quiser. Fica à vontade, esse é o momento para você dar um recado pra gente e falar do que você quiser falar. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Assim, quando eu vi até o seu perfil, eu falei, nossa, o que será que vai ser, né? Porque procrastinação é algo que a gente fala que não, mas todo mundo faz, né? Todo mundo procrastina de alguma forma, alguma coisa. Mas assim, eu queria agradecer a oportunidade. Eu espero que desse bate-papo aí tenha vindo alguma luz, alguma coisa que incentive alguém, que traga algo positivo para o pessoal que acompanha o podcast, né? Procrastinar não tem problema nenhum, eu acho que faz parte, mas só não deixe isso ser uma coisa constante, né? Eu tenho uma assessoria esportiva, que é o Rata Colucci, eu trabalho com esporte, então, assim, quem quiser me procurar para conversar, para bater papo sobre treinamento, hoje eu estou nesse lado, eu não sou mais atleta, agora eu sou a treinadora, então, e estou aí sempre estudando, então quem quiser me procurar, estou no Instagram, assim como o Pacheco fez, estou aí
nas redes sociais como Rata Colucci também. Enfim, eu tô aqui muito mais para ajudar e, lógico, fazer você correr mais rápido, pedalar mais rápido, nadar mais rápido, ou simplesmente começar a fazer. Eu tô aí para isso. Então, obrigado pelo convite, adorei a conversa e espero ter ajudado, né, de alguma forma a trazer não só momentos de sorrisos, mas também lições, né? O pessoal que está acompanhando, que sempre acompanha você. Certamente, eu acredito que isso é impossível de não ter acontecido. Eu sou muito grato às pessoas que vêm aqui, eu já te agradeço imensamente por ter aceitado o meu convite, por estar aqui, por ter compartilhado tanta coisa legal, tanta sabedoria. Eu sempre falo aqui que para quem escuta esse programa, pegue o que essas pessoas têm vindo aqui falar e modele. Você não precisa ser igual a Mariana, você não precisa ser igual o atleta Juninho Ferreira, que abriu aqui a nossa temporada. Você não precisa ser igual a eles. Mas você pode aprender com eles coisas que você pode implementar no seu dia a dia. Modelagem nada mais é do que ouvir o que ela diz que é top, que funciona para ela, e pensar, olha, como que eu faço para encaixar isso na minha realidade? Como que eu faço para trazer isso que eu achei interessante do que ela disse, do que ela faz, para minha realidade? Então aproveitem essas entrevistas. E se você é um ouvinte raiz que está aqui até agora, com mais de 1 hora de programa, meu amigo, você vai ter que compartilhar essa bodega aqui para todo mundo. Ouve treinando, poxa. Ouve treinando, poxa. E quando terminar, na hora que você for compartilhar o treino, compartilha o podcast que você ouviu também. Com certeza. Não é só exatamente. mapinha de treino lá não, meu querido. Isso aqui dá um trabalho poderoso pra fazer. É gostoso demais, eu não vou negar. Eu aprendo mais aqui, porque é o que eu falei isso, né? Acho que foi com a Luísa. O pessoal escuta e aprende muita coisa, mas antes deles eu tô aprendendo. Então, assim, eu só tenho realmente a agradecer. E olha, se você tá ouvindo, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @o.procrastinador. Todos os links da Mariana vão estar na descrição deste episódio, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube. Vou colocar tudo lá, tudo para você conversar com ela, para você ir lá seguir, ver as coisas que ela posta. Se você precisa ser assessorado, você vai conversar com ela. Conte comigo. Então segue a gente lá também, @o.procrastinador, lá no Instagram, Pationatio, com 2 Os no final, que é o meu perfil pessoal. Às vezes eu posto lá algumas coisas, alguns insights que eu tenho. Sempre tem uma live ou outra lá capinando um lote aqui em cima. Sempre tem uma arte conceitual, alguma brincadeira assim lá, que eu também gosto de brincar de ser artista. Mas é isso, meus queridos. facebook.com/oprocrastinador, facebook.com/procrastinador. E se você já me ouviu falando nessa página, não existe mais. Mark Zuckerberg destruiu, deletou, apagou, não sei porquê. Inclusive eu tenho até medo de ter falado o nome dele aqui, ele bater aqui na minha porta. Mas é isso, facebook.com/oprocrastinador, medium.com/o procrastinador também. Não tô escrevendo diariamente lá, não vou negar, tô meio fraco nessa questão de escrever diariamente lá, mas já tem muita coisa bacana. E no perfil, no link lá da bio do perfil de todas essas redes aqui que eu falei, exceto as da Mari, obviamente, mas nas minhas, você vai encontrar lá o nosso canal do YouTube, que tem vídeo toda sexta-feira. Eu não tenho divulgado esse canal do YouTube, mas eu tô tendo um trabalho danado para poder publicar lá toda sexta-feira também. E o podcast também sai lá, então se você às vezes gosta de assistir, vendo o rostinho aqui das pessoas conversando, também tá saindo lá. Na segunda-feira sai em todas as plataformas de áudio e no YouTube, e na sexta-feira tem um vídeo lá falando sobre alguma coisa. Às vezes eu faço algumas relações entre desenho animado e desenvolvimento pessoal, é uma loucura, mas funciona, vai lá que você vai gostar. E é isso, meus queridos, muitíssimo obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou Pacheco, vou ficando por aqui, muito feliz mais uma vez. Nos vemos na semana que vem e até uma próxima.